Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e falarei neste vídeo sobre um assunto delicado, polêmico e eu entendo que você possa até discordar de mim, que é em relação ao incêndio da estátua do Borba Gato. Gerou muita discussão, muita polêmica. Eu até nem ia abordar aqui, mas eu encontrei um artigo bem interessante do Antônio Neto no Estadão, dizendo que é hora de derrubar Bolsonaro, não estátuas. Vamos falar sobre esse artigo, mas antes eu quero pedir aqui a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, meus amigos, é claro que é natural que neste assunto a gente não consiga concordância total, porque, claro, você tem de um lado a figura de Borba Gato, que dispensa comentários, dá um Wikipédia que você perceberá que era sim um genocida, e que tem ali então a sua estátua, que muita gente acha que não deveria estar naquele lugar. Eu não sou adorador de estátuas, mas acho que esse tipo de ação feita no dia 24 de julho, cuja intenção do protesto era pedir trabalho, pedir, enfim, vacina, emprego e o fora Bolsonaro, então este incêndio é aquilo que a gente fala de que ele é contraproducente, ou seja, ele tem um efeito contrário àquilo que se espera, pelo menos da maioria que estava no protesto. Eu só não sei se ele é contrário ao que espera aqueles que fizeram tal ato. Porque talvez a ideia deles é colocar incêndio e trazer à tona a discussão em torno das estátuas que homenageiam ou que contam a história, infelizmente trágica, do nosso país e homenageiam aqueles que dela fizeram parte. Essa discussão não é só no Brasil, ela acontece em vários países. O fato é, o incêndio feito com aquela estátua circulou nas redes sociais e os tios do Zap estão rindo demais, porque eles compartilham e dizem assim: vejam o protesto da esquerda. E aí eu pergunto para aqueles que defendem esse tipo de ato: é isso que vocês queriam no dia 24 de julho? Que se a gente quer, como eu acredito que era a intenção do protesto, derrubar Bolsonaro, nós precisamos de mais pessoas no protesto, neste e em outros. Lembrando que este, inclusive, apesar de ter tido maior alcance em número de cidades, a quantidade de pessoas que fizeram parte dos protestos ela foi menor. Então, se a gente precisa de mais pessoas para derrubar Bolsonaro, a pergunta é: esse tipo de ação, incendiando uma estátua, ela vai trazer mais ou menos pessoas para a nossa causa? Eu acredito que ela trará menos. Por isso ela tem um efeito contrário àquilo que a gente precisava. Alguém pode falar assim: ah, William, mas é que Bolsonaro em 2021 ele está matando pessoas, então a gente tem que mandar um recado forte. Tudo bem. Então vamos nos unir naquilo que é consenso: derrubar Bolsonaro. O Borba Gato fez isso, fez esse genocídio no século XVII, no início do século XVIII. Então, ou a gente foca naquilo que realmente hoje atrapalha o Brasil, ou, de fato, a gente vai ter que aguentar Bolsonaro, mesmo que sangrando e matando gente com a sua política, até o final de 2022. E aí, Antônio Neto, que é o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, escreveu um ótimo artigo para o Estadão. Vou deixar o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. E eu vou trazer alguns pontos desse artigo dele que, de certa forma, a gente precisa parar para refletir, embora, repito, você pode discordar do Neto. Diz ele: precisamos eliminar as marcas do genocídio histórico? Ok, então que se faça o debate legítimo e se mude isso através das formas democráticas. Isso é possível. Então que se vá lá para a Câmara dos Vereadores aí e discuta isso em todas as cidades que se tenham estátuas daquilo que você olha, essa aqui eu acho que não colabora. E aí quem acha que colabora, porque fala: não, mas isso aqui é bom para a gente estar lembrando do que aconteceu e a gente não repita o erro. Então vamos pegar o argumento de todo mundo. Porque acreditem, há pessoas na esquerda que defendem sim a importância de ter estátuas mesmo desses genocidas, para que a gente revisite a história a partir delas e fique sempre atento. Há quem na esquerda defenda que não, porque é um absurdo, que vai ver se lá na Alemanha existe uma estátua para Hitler. Tá vendo? Por quê? Porque não dá para enaltecer esse tipo de figura. Eu não estou dizendo qual que é a minha posição, só estou trazendo o argumento de gente do campo progressista que acha
que deve ter e outros acham que não deve ter. E eu defendo o debate, a troca de ideias. Vamos lá, ver quais serão então as consequências de uma eventual tirada dessa estátua, mesmo que através das formas democráticas. E aí o Neto vai continuar dizendo: quero perguntar aos que defendem e aos que são contra, como este tipo de ação direta colabora para a construção da luta coletiva. A destruição da estátua e o simbolismo colocados nesse ato nos ajudam contra Bolsonaro? Se sim, como? Indaga Neto. E aí alguém pode falar: não, é porque eu sou revolucionário. E revolucionário não pensa nas consequências, ele simplesmente faz. O Neto chama atenção para outro ponto, diz ele: mesmo a ação dos revolucionários, já diriam os mais antigos, seguia historicamente por uma ação racional que orienta ao recrudescimento, ou seja, ao aumento da luta. Quando determinada ação é tomada sem que sejam estudados os seus impactos para o movimento como um todo, os resultados nem sempre podem ser os que esperamos. Para dar um exemplo bem factível, falemos das presenças das ruas, que todos compreendem como resultado prático, incontestável em qualquer estratégia de mobilização. Ele constata: fomos menores no último sábado, isso é um fato. Se o que queremos é o impeachment, o centro das discussões deveria se dar em torno daquilo que nos é central dentro das tarefas da luta: a necessidade de ampliar a adesão aos atos para outros setores além da esquerda organizada. Contudo, diz Neto, o ataque à estátua do Bandeirante e à sua simbologia parece que foi assunto principal dos dias subsequentes aos atos contra Bolsonaro. Pouquíssimo se falou nas redes sociais sobre as manifestações, muito menos sobre a quem interessa a desmobilização e por quê. Isso é um fato, eu gravo esse vídeo 3 dias depois das manifestações. Teve muita coisa bonita, teve cada gesto maravilhoso, protestos pacíficos, ordeiros. Mas o que se fala é o quê? No incêndio, a estátua do Borba Gato. E alguém acha que a direita achou ruim o incêndio? Ela vai dizer que sim, que é um absurdo, destruindo o patrimônio. Mas a direita está rindo até a orelha. Porque a partir de um ato você consegue desviar o ponto central, que era a crítica ao desgoverno Bolsonaro nas suas múltiplas áreas. Seja na economia, na saúde, nos crimes que comete de maneira deliberada e tem pedido de impeachment a rodo para que se justificasse com crimes que justificam essa queda do Bolsonaro, de maneira também seguindo o rito democrático. Mas o que Neto vai apontar aqui também é que às vezes nessa pressa que a gente tem de comentar, de defender, de criticar algo, em busca de lacração, de curtida, de barulho, de zoeira, a gente acaba dando força para que a extrema-direita continue no poder. E aí ele vai trazer outros apontamentos, né, inclusive chamando a atenção para a importância dos partidos políticos nessas manifestações, porque quando elas são feitas de maneira assim um pouco isolada, pode trazer consequências complicadas. Ele cita, inclusive, os protestos de 2013, que isso deveria, inclusive, nos servir de lembrança para que a gente tenha muito mais cuidado com a forma como nós estamos demonstrando a nossa indignação com o governo. Alguém pode falar: mas o Chile? Neto vai destacar que o Chile avançou muito, não a partir da ação direta pela ação direta, mas por uma abertura à esquerda na janela da conjuntura por conta do fracasso completo da Constituição neoliberal de Pinochet. Ainda que sem a direção dos partidos tradicionais, essa conjuntura possibilitou uma compreensão quase que unânime de onde estava o problema. E ele coloca aqui entre parênteses, na Constituição da ditadura. E ele finaliza o seu artigo, e belo artigo, eu acrescento, dizendo que não concordo com o que ocorreu com a estátua. Tenho certeza de que não foi uma ação que nos ajudou e que não vai nos ajudar a furar a bolha para trazermos mais gente para as ruas. Para os revolucionários de plantão, gostaria de lembrar que nem tudo que reluz é ouro. Usemos a cabeça para refletir e construir uma mobilização maior do que a última. O mais importante de tudo no momento é derrotar Bolsonaro.
Esse deve ser o fim a orientar cada ação no campo progressista agora. Com ele no poder, todas as outras lutas civilizatórias estão cada vez mais ameaçadas. O momento é muito grave. Não há tempo para errar, finaliza Antônio Neto. E eu digo que muita gente está preocupada. Mas será que não eram infiltrados da extrema-direita nos protestos para manchar a luta principal, que é derrotar Bolsonaro? Eu até posso dizer, claro, pode ser infiltrado, mas a forma como lideranças da esquerda e militâncias da esquerda se comportam diante disso que pode ter sido causado por um infiltrado, mostra que tem muita gente na esquerda que comemorou, que gostou. Portanto, como é que eu vou acusar de infiltrado se tem gente do nosso campo, do campo progressista, comemorando isso que, como eu disse, só ajuda Bolsonaro? Eu diria até que Bolsonaro hoje tem menos chances de cair do que tinha há algumas semanas, por conta da sua aproximação com o Centrão. Então o impeachment fica mais distante. E no momento em que a gente precisava de mais forças nas ruas, acontece esse tipo de acontecimento que enfraquece a nossa causa. A gente pode dizer que as chances do impeachment, também por conta desse incêndio, ficaram menores. A dica que eu deixo para quem gosta de incendiar a estátua é: faça isso num outro dia que não seja do protesto, porque aí a sua causa fica em evidência e não mancha a causa daqueles que querem, como ponto central neste momento, derrubar Bolsonaro, sem que a gente, por isso, tenha que interditar o debate em relação à existência ou não de estátuas de genocidas ainda no século XXI. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo no canal Politizando.